defesa do Sistema Único de Assistência Social, do SUAS. E é preciso dizer que, quando a gente está falando da defesa da Política Nacional de Assistência Social e está falando do Sistema Único de Assistência Social, nós estamos falando de um sistema civilizatório, de uma conquista civilizatória da sociedade brasileira, né? Uma conquista que não pertence a um partido, que não pertence a um homem, uma mulher, mas que é uma conquista histórica da sociedade brasileira, programada na Constituição Federal de 1988, a partir do reconhecimento da assistência social como direito de cidadania e regulada a partir da Lei Orgânica da Assistência Social em 1993, implantada a partir do Sistema Único de Assistência Social. Faço sempre questão de pontuar que é disso que nós estamos falando quando tratamos dessa política. E aí, muito contemplado pela competente fala da companheira Iris, eu quero aqui só pontuar algumas das questões e dos itens que a deputada coloca como agenda para essa reunião, até para a gente indo estabelecendo as coisas e o seu lugar. Acho que a primeira coisa a falar, quando se fala atendimento remoto da assistência social, é preciso dizer que a assistência social não parou em nenhum minuto. A assistência social continuou atendendo às demandas desse país, as demandas das necessidades sociais que se apresentaram sobre as pessoas em função da forma como a questão social, né, frente à pandemia, diante da pandemia, passa a afetar um conjunto maior de pessoas, né? Nós já vínhamos alertando a Secretaria Nacional de Assistência Social, o governo brasileiro, que o processo de desfinanciamento da assistência social, né, que vinha ocorrendo desde 2016, poderia provocar a desproteção social num conjunto de pessoas, né, e com a pandemia, com a redução dos recursos, né, o corte de recursos destinados à assistência social, isso só agravou a situação. E aí é preciso entender que atendimento remoto, entendido no SUAS, foi entendido no SUAS como uma estratégia emergencial necessária diante de determinados contextos, mas em que nenhum momento pode ser entendido como uma ação programada, permanente, né, para a política pública da assistência social. Porque a política pública é relacional, a assistência social é relacional, a porta de entrada é um CRAS. Quando uma pessoa chega, deputada Flávia, deputado Eduardo, no CRAS, para fazer o cadastro único, que ela senta ali com o entrevistador social ou com o educador social, né, que ela retrata a sua realidade, que ela aponta as suas necessidades na forma de dizer eu preciso, se inicia ali um processo de construção de possibilidades, né, de alteração do seu destino. Porque é isso. Nós, em muitos casos, temos mulheres que chegam ali para fazer isso e saem dali com uma organização de ir para um acolhimento porque era vítima de violência. É ali que nós encaminhamos a jovens, mulheres, idosos para os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, por exemplo, né? Para a inclusão no mundo do trabalho, para a qualificação no mundo do trabalho. Então, não cabe falar em atendimento remoto para essa porta de entrada relacional entre o sujeito, o usuário, para essa política de direito, né, como uma estratégia que possa se colocar como permanente, como ação continuada, e muito menos ser entendida como estratégia de modernização do Sistema Único de Assistência Social. Isso é um equívoco, né, do ponto de vista, é um equívoco que retira direitos e diminui acesso. Feito esse esclarecimento, em 2020, como bem disse o Daniel, nós tivemos que fazer toda uma reorganização, toda uma forma, toda uma mudança no sentido de atender durante a pandemia por conta daquilo que as exigências sanitárias nos colocavam. Mantendo os serviços abertos, na forma de escala, na forma de plantão, ampliando os serviços em alguns lugares diante da necessidade. Recebemos, sim, os créditos extraordinários enviados pelo Ministério da Cidadania. Foram muito bem-vindos, né? Com eles, nós podemos fazer uma série de reorganizações dos serviços, sobretudo ampliá-los e ampliando, deste modo, a proteção à população.
No entanto, ao mesmo tempo que recebemos créditos extraordinários, convivemos com um corte de 35% dos recursos ordinários transferidos ao longo do ano de 2020 para a política de assistência social. Nós não fechamos CRAS, nós não fechamos CREAS, nós não demitimos trabalhadores, nós não diminuímos serviços. Então, a redução de recursos não se justifica. Essa redução marcada, né, pelo horizonte da portaria 2362, chamada de portaria da equalização, publicada de forma unilateral pelo Ministério da Cidadania, sem diálogo com nenhuma das partes, né, que chama de portaria de equalização, e com todo respeito, nós denominamos de portaria do calote, né? E assim, essa portaria é que regulou e regulamentou o corte de recursos na assistência social no Estado brasileiro no período da pandemia. Créditos extraordinários vieram, mas os recursos ordinários para manutenção dos serviços foram reduzidos em 35% em 2020. Em 2021, né, a pandemia continua, nós continuamos sofrendo com situações emergenciais que precisam ser atendidas em função da pandemia e estamos convivendo com um corte de 60% nos recursos, né, transferidos para a assistência social, compromisso constitucional pactuado, né, contido no Pacto Federativo, né, e os municípios e estados assumindo esse repasse, assumindo essa cobertura. Porque pense, deputada, vou falar, por exemplo, de um abrigo de violência contra a mulher, um abrigo que atende mulheres vítimas de violência doméstica, né? Nós aqui no município, e aí falo do lugar onde estou, no município de Foz do Iguaçu, Paraná, nós temos uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Esse serviço, hoje, não tem mais financiamento. Preciso dizer, atenção a mulheres vítimas de violência neste país não tem um centavo de financiamento federal para estados e municípios. Essa é a realidade que nós estamos convivendo. Mas mesmo assim, né, pego lá esse acolhimento ou um acolhimento de crianças e adolescentes que tiveram o poder familiar destituído definitivamente ou temporariamente. Olho lá, 60% de corte nos recursos. Eu chego nesse acolhimento, abro a porta dele e digo, vamos tirar aí 40% das crianças, né? E quando voltar o cofinanciamento, a gente traz essas crianças de volta. Não é assim que o direito funciona. Não é assim que a proteção social funciona. A proteção social, ela tem que ser regular, automática, permanente, assim como a transferência dos compromissos contidos no Pacto Federativo também. Então, essa é a realidade que nós convivemos hoje do ponto de vista do cofinanciamento. Recursos como o IGD SUAS, né, que organiza a gestão, foram cortados. É preciso fazer, não sei nem se o termo é uma correção, quando a gente fala, por exemplo, da política de atenção à mulher vítima de violência, que ela não é externa ao SUAS, ela é para dentro do SUAS, ela é interna para o SUAS, porque é o SUAS que oferta proteção, acolhida e cuidado. E é com esta realidade que nós estamos convivendo neste momento. No que diz respeito à atenção a migrantes e refugiados, o governo federal tem a Operação Acolhida, instituída, né, em função da migração venezuelana, o programa de interiorização, mas os migrantes neste país, a questão do migrante neste país, ela já existia para além da situação dos venezuelanos. A situação dos venezuelanos foi uma situação emergencial que requereu um atendimento emergencial a partir da Operação Acolhida, mas ela se torna permanente a partir do momento que esses migrantes se instalam no município. Só para ter uma ideia, nós temos aqui hoje, né, e trago o exemplo daqui, mas outros municípios têm, porque nós acompanhamos, mais de 400 famílias migrantes venezuelanas, né, que estão no cadastro único, que estão sendo atendidos pela política de assistência social, mas que não receberam, né? Nós não recebemos nenhum pelo programa de interiorização. Nenhuma veio pelo programa acolhido. E a partir do momento em que essas famílias chegam aos municípios,
né, se instalam, são acolhidas, inseridas na rede socioassistencial para ter proteção, é preciso entender que isso não pode ser mais tratado como emergência e precisa ser tratado como parte do cotidiano. E para isso nós precisamos garantir financiamento público, regular, automático, como previsto na Constituição, como previsto na legislação, no Pacto Federativo e na forma de organização do SUAS, respeitando as instâncias de pactuação e de controle social, né? Um outro elemento que é importante e que a deputada chama a atenção e traz para o debate é pensar, né, como é que nós vamos dar continuidade a essa política. O Auxílio Brasil, como bem disse a Iris, a gente pode falar muito pouco. Em que pese nós, semana passada, Fonseca e Congemas, estivemos numa reunião muito produtiva, tenho que dizer isso, com a Secretaria Nacional de Assistência Social, mas no ano de 2020, por exemplo, todo o diálogo com os municípios foi interrompido, né? Este ano nós passamos a dialogamos com o ministro João Roma, temos que dizer isso, explicamos para ele as nossas preocupações, externamos para ele as nossas preocupações, mas do Auxílio Brasil a gente pode falar muito pouco, porque muito pouco sobre ele foi publicizado. Além de todos os problemas tão bem tratados pela companheira Iris, que me antecedeu, né, vou dar só um exemplo do que ele traz. Hoje, por exemplo, quando nós atendemos vamos pensar numa mulher, chefe de família, que tem filhos na educação básica. Quando ela chega num CRAS, que ela faz o cadastro único, que ela é atendida, a primeira coisa que eu vou fazer, como, né, essa equipe do CRAS vai fazer, é procurar ver que proteções ela precisa no campo da assistência social. Ela precisa, primeiro, para poder fazer uma qualificação para o mundo do trabalho, para poder participar de um grupo de convivência familiar, ela precisa ter os filhos na escola. Hoje nós fazemos o contato com a educação, encaminhamos essa família como prioridade pelo nível de vulnerabilidade que ela apresenta. A partir do momento que nós conseguimos incluir essas crianças no sistema educacional público, gratuito, de qualidade, né, nós pegamos essa mulher e começamos a fazer um trabalho com ela, que seja de qualificação para o mundo do trabalho, né? Seja de participação de um grupo para a autonomia das mulheres. A partir daí, enfim, nós primeiro cercamos a proteção e damos encaminhamento. Com o Auxílio Brasil, até onde nós conhecemos a proposta, essa mulher vai ter vaga numa creche ou receber o voucher para uma creche, depois que ela chegar e dizer, tenho aqui um emprego formal, consegui aqui agora me dá a vaga. A lógica não pode ser essa. Eu não posso ter que provar para ser protegido. Eu tenho que acessar a proteção para construir percursos, inclusive percursos protagônicos e emancipatórios, né? Por aí. A outra coisa que também a gente conheceu, não, os alunos vão ser premiados, os alunos que participarem das Olimpíadas Nacionais e forem referência. Ora, minha gente, o perfil do nosso público é um perfil ainda de crianças que acessam a educação infantil e a educação básica, né? E ainda tem como um elemento fundamental a segurança alimentar. Poucas dessas crianças vão acessar uma Olimpíada de Matemática, né? Então é preciso respeitar as estratégias municipais nesse processo, né? Sem falar, isso aí é só para dar uma dimensão do que ele é. E vai nos causando cada vez mais espanto, né? Embora a gente tenha esse diálogo com a Secretaria Nacional de Assistência Social, mas o Ministério da Cidadania não se reduz a ela, como, por exemplo, nós vimos a notícia hoje que o governo federal pretende transferir, divulgada na mídia, 2 bilhões de reais do Bolsa Família, né? 2 bilhões de reais do Bolsa Família para diretamente estados e municípios. Se eu fosse um diretor, se eu fosse um secretário de assistência social egoísta, ia dizer, olha, que bom, vem tudo para mim. No entanto, esse 60% de corte no recurso da assistência social, no repasse do governo federal para os municípios, indicam, né, ainda a ausência de aproximadamente 1 bilhão de reais para o orçamento deste ano, para a gente voltar ao patamar do que recebemos em 2019. Ao mesmo tempo, nós temos mais de 1.200.000 famílias na fila de espera para serem incluídas no Bolsa Família. Famílias que nós já sabemos, têm perfil
têm proteção e precisam ser incluídas, né, no Bolsa Família. Nós ainda temos, né? Então, assim, né, que modo de operar proteção é esse que não dialoga com o sistema público republicano, como é o SUAS, como é a política de assistência social, né? A fim de quê? Em que sentido? Né? Ao mesmo tempo, esses 2 bilhões de reais poderiam ser usados, né, para além de cumprir essas responsabilidades das transferências regulares automáticas que não estão sendo cumpridas, do cofinanciamento, de ampliar cofinanciamento, por exemplo, e cofinanciar a política pública para mulheres vítimas de violência, a atenção aos migrantes e refugiados nos municípios, né, também poder dar continuidade aos atendimentos emergenciais em função da pandemia. Essa é a realidade com que nós estamos convivendo hoje. Então, é preciso dizer para esta comissão, né, de Seguridade Social e Família, essa subcomissão de assistência social. O que está se perdendo, né, é o pacto federativo, o que está se perdendo é a possibilidade de ampliar a proteção social às pessoas nos municípios e, é claro, com a ausência de recursos, com a ausência de cofinanciamentos, nós tivemos municípios que, sim, tiveram que demitir seus trabalhadores porque não têm condição de manter a folha de pagamento, tiveram que fechar equipamentos públicos, tiveram que reduzir acessos, né? A fome no país aumentou demais, né? Os índices de aumento das famílias em situação de extrema pobreza e pobreza voltaram a patamares extremamente elevados, né? Nós voltamos a ser o país da fome, né? E isso tem que ser reduzido, isso tem que ser enfrentado a política pública, né? Isso tem que ser enfrentado pela política pública e com o entendimento de que política pública, né, é o caminho para a construção de protagonismo, de emancipação e de autonomia dos sujeitos. E isso está no circuito do direito. A gente tem que pensar que na realidade que nós vivemos e no momento que nós vivemos, a gente não pode querer fazer caridade a quem a gente tem uma dívida por justiça, né? Encerro aqui, fico à disposição para os diálogos posteriores, se assim for da vontade de vocês. Muito obrigado. Uma vez agradeço a possibilidade, né? Ressalto a importância dessa subcomissão de assistência social na Comissão de Seguridade Social e Família. Né? Nós já tivemos um debate muito produtivo no outro momento. Eu acho que a gente só tem que reafirmar, e o Congemas reafirma, a nossa luta é pela defesa do SUAS, a nossa resistência é pela defesa dessa política. Né? Concordo com o Daniel, o deputado Eduardo Barbosa, que essa luta que nós temos para vincular um percentual de investimento na assistência social, ela é importante. Mas, mesmo enquanto ainda não é que nós alcançamos essa conquista, o fato dela ser meramente, aspas, uma despesa discricionária, não pode, né, colocá-la sob qualquer risco de diminuir o seu status de proteção. Né? Porque quando ela é discricionária, nós temos que entender que, se ela é discricionária no orçamento, para manter essa discricionalidade, ela tem que ser entendida como prioridade por um governo. E isso é fundamental, o entendimento disso é fundamental para a continuidade, inclusive da luta e dos processos. Dizer, deputada, que o Congemas lançou o portal Assistência Social nos Municípios.org, né, que acho que vai ser um instrumento importante, inclusive, para essa comissão acessar e ter lá toda a série de informações da série histórica, do processo de cofinanciamento, do desfinanciamento que nós estamos sofrendo nos últimos anos. Por fim, dizer que quando a gente representa os municípios em parceria com os estados, reconhecer a retomada do diálogo fundamental estabelecido pela secretária nacional Maria Ivellone, um diálogo fundamental que tinha sido rompido de forma unilateral e abrupta, infelizmente, né? Dizer que toda a nossa luta, o deputado Eduardo Barbosa sabe disso, né? Que toda a nossa luta
todo o nosso processo de resistência, todo o nosso esforço, juntamente com o Conselho Nacional, de muitas vezes vir aqui, fazer esse tom de militância, sim, em defesa do SUAS, em defesa, significa que, para nós, o mais importante é preservar o direito daquele usuário, ter um ciclo, um sistema de atendimento, nível de cobertura, de proteções, né? Juntamente com a rede complementar. A Edna tem toda a razão, a rede complementar e o SUAS, durante essa pandemia, salvaram vidas. A tragédia desse país não foi maior porque a gente teve a capacidade de construir estratégias para dentro e para fora, com todo o apoio da rede complementar e auxiliar na preservação de vidas. É importante que se diga isso. E quando a gente está defendendo o SUAS e defendendo a política de assistência social, em última instância, ao fim e ao cabo, nós estamos falando, sim, da defesa de vidas. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Congema se coloca à disposição. Convido essa subcomissão a conhecer o portal Assistência Social nos municípios.org, né, com essa substancialidade de informações que tem lá, e nos colocar à disposição sempre para esse processo coletivo de afirmação do caráter democrático, do caráter de direito de cidadania e civilizatório que a política social tem no Estado brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade.